Há momentos na vida em que percebemos que boa parte das nossas ações não nasce da nossa vontade, mas do medo. Medo de decepcionar, medo de parecer frágil, medo de desagradar. E o mais curioso é que, muitas vezes, nem percebemos que estamos vivendo assim. Vamos apenas nos ajustando, como quem tenta caber em uma roupa que nunca foi feita para o próprio corpo. Durkheim dizia que a sociedade exerce uma força exterior sobre nós, quase como um vento constante que nos empurra para um lado, mesmo quando queremos caminhar para outro. Esse vento é o olhar dos outros. É a expectativa silenciosa que nos faz sorrir quando estamos cansados, ceder quando estamos no limite, calar quando a alma grita. E para além dessa força, existe a máscara que aprendemos a vestir. Goffman descreve nossa vida como um grande teatro. Temos palcos, bastidores, figurinos e falas decoradas. E o que mais tememos é perder o rosto social, essa imagem cuidadosamente construída para que os outros nos aceitem. Quando evitamos desagradar, estamos protegendo esse rosto. Não queremos que ele se quebre. Não queremos que o público nos abandone. Mas existe um problema nisso. Toda máscara pesa. Em algum momento da minha vida, e talvez na sua também, percebi que eu estava me tornando aquilo que os outros esperavam. Não porque era verdadeiro para mim, mas porque era suave para os outros. Eu aceitava convites, permanecia em relações, dizia sim para preservar uma harmonia que nunca realmente existiu. Era como se eu tivesse sido treinado desde cedo para isso. E de certa forma fui. Bourdieu explica que carregamos dentro de nós hábitos, um conjunto de comportamentos aprendidos que repetimos sem pensar porque fazem parte do nosso lugar no mundo. Aprendemos a ser responsáveis, agradáveis, diplomáticos, na medida exata em que aprendemos a não incomodar. E esse treinamento é tão profundo que nem precisa mais de punição externa. Foucault descreve esse fenômeno como a disciplina do corpo e da alma. A vigilância não vem de fora, mas de dentro. Nós nos policiamos, nos censuramos, nos apertamos dentro de regras que nem sabemos mais de onde vieram. A verdade é que, muitas vezes, evitamos desagradar porque já internalizamos esse controle. Somos vigias de nós mesmos, e chamamos isso de maturidade. Mas quando olho pelo prisma da psicanálise, vejo outra coisa. Freud dizia que o superego, essa voz interna que critica, julga e exige, é herdeiro das figuras que nos moldaram. É a voz dos pais, dos professores, das autoridades que amamos e tememos. E por isso é tão difícil contrariá-la. Desagradar alguém toca nesse ponto primitivo, a ameaça simbólica de perder amor, cuidado, proteção. Winnicott acrescenta que quando uma criança precisa se adaptar demais ao ambiente para ser aceita, ela cria um falso self, um eu obediente, agradável, fácil de lidar. Esse falso self cresce com ela, vira adulto, vira profissional, vira parceiro, vira alguém que funciona muito bem, mas não sabe mais quem é de verdade. Jung chamava isso de perda de contato com o self, o núcleo mais autêntico da personalidade. E quanto mais nos distanciamos de nós mesmos, mais crescemos por fora e desmoronamos por dentro. A pergunta que resta é simples e brutal. Quantas decisões você tomou na vida apenas para não desagradar? Quantas vezes disse sim querendo dizer não? Quantas vezes sorriu tentando esconder a exaustão? Quantas vezes carregou um peso que não era seu, só para não decepcionar ninguém? Talvez você, assim como eu, tenha percebido que viver para agradar os outros é morrer lentamente para si mesmo. E não existe heroísmo nisso. Não existe nobreza. Existe medo. E existe abandono, abandono de si. A sociedade nos molda, sim. A coerção social é real. O teatro social é inevitável, mas isso não precisa custar nossa alma. Não tem problema querer ser gentil. O problema é nunca saber se aquilo que você entrega é bondade ou submissão. A vida fica mais leve quando descobrimos que não precisamos agradar todo mundo. Que podemos ser verdadeiros sem sermos cruéis. Que podemos dizer não sem sermos rejeitados. Que podemos desapontar alguém e, ainda assim, continuar sendo bons. Ser você mesmo, mesmo quando isso não agrada,
pode ser seu primeiro ato de liberdade. E talvez o único verdadeiro.